Pessoal, então vamos iniciar o terceiro módulo da disciplina de Tecnologia de Fermentações, falando sobre os processos fermentativos. Então, os processos fermentativos, eles iniciaram juntamente com o surgimento do conhecimento do homem no processo de produção de bebidas alcoólicas, tanto a produção de vinho quanto a produção de cerveja e hidromel. Antigamente, o início desse processo ele era feito de forma muito arcaica, e os sistemas de fermentação geralmente eram sistemas abertos, no qual os tanques de fermentação eles ficavam em contato com o ar para que ocorresse o processo de produção. No entanto, esses métodos acabam gerando um menor controle, principalmente controle de temperatura, contato com o ar, contaminações, fazendo com que os produtos, as bebidas fermentadas produzidas, elas tivessem um menor controle de qualidade. Com o tempo, mesmo desconhecendo a existência dos micro-organismos que eram responsáveis pelo processo de transformação do mosto na cerveja, ou no vinho, no hidromel, as pessoas começaram a compreender que, se realizassem o processo de fermentação em condições mais controladas, era possível obter produtos de melhor qualidade. Então, com isso, surgiu os primeiros processos, a compreensão do processo de fermentação, mesmo desconhecendo o papel das leveduras no processo de fermentação. Então, aqui eu tenho um exemplo de um processo bem tradicional de produção de vinho, no qual a uva ela foi esmagada com os pés e, posteriormente, nós estamos tendo aqui a remontagem do vinho utilizando essas, como se fossem pás de madeira, no qual está sendo feita a recirculação da uva, da casca da uva e do mosto. E aqui nós temos uma imagem já de um processo um pouco mais elaborado, no qual a fermentação ela é conduzida dentro de ânforas, que são recipientes de barro que permitem que a condição de temperatura possa ser melhor controlada, principalmente realizando o processo de fermentação em câmaras, muitas vezes no subsolo, no qual a temperatura ela varia pouco ao longo do ano, utilizando um sistema fechado. Claro que aqui é um sistema um pouco mais moderno, de inox, mas antes essas tampas aqui elas eram de barro e elas eram fechadas com cera, né? E aqui nós temos um sistema de respiro, de airlock, no qual permite a saída do CO2, mas que não ocorre a entrada de ar para o sistema. Então esse é um sistema de fermentação tradicionalmente utilizado, mas que nós temos já um tipo de um bioreator que era utilizado para a produção do vinho. Então, hoje os processos de fermentação eles já são mais elaborados, eles já têm uma estrutura um pouco melhor. Esses processos já são conduzidos dentro de tanques de inox, nós já temos sistemas de controle de temperatura, já temos sistemas de controle de ar mais adequados, né? Então são sistemas mais evoluídos, mas percebam que esse sistema guarda muita semelhança com esses sistemas aqui, né? Porque nós temos assim um tanque de fermentação fechado, né? É muito parecido a forma de fermentação. Então, os primeiros processos de condução dos bioreatores, eles eram um processo tradicional, que era um processo descontínuo. O que isso significa dizer? Que nesses processos descontínuos, nós enchemos o tanque de fermentação, né, com o substrato que vai ser fermentado, ocorre o processo de fermentação e aí depois nós retiramos aquele produto fermentado e, quando necessário, separamos o produto do meio para que seja dado um destino para aquele produto. Só que nesse sistema nós temos alguns problemas, principalmente a baixa eficiência desse sistema. Porque, como o sistema é fechado e nós conduzimos todo o processo de fermentação ali, existe uma baixa produção de produtos, se nós compararmos com outros sistemas que foram
desenvolvidos ao longo do tempo, e além disso, essa baixa eficiência limitava que essas técnicas com uso de bioreatores fossem utilizados para produtos com alto valor agregado. Por exemplo, um processo tradicional, descontínuo, para a produção de leveduras comerciais, ele acaba não sendo tão adequado, ou para a produção de metabólitos, por exemplo, produção de enzimas. O custo desse produto é muito alto, mas ele tem um alto valor agregado. Então, nós teríamos que diminuir um pouco o custo de produção. Então, com isso, surgiu um aumento, um melhor conhecimento sobre os processos de fermentação, principalmente relacionado à cinética, ou seja, o crescimento dos micro-organismos dentro desses tanques. E isso fez com que a forma de operação desses bioreatores elas evoluíssem com o tempo, né, permitindo que fosse obtido maiores produtividades nesses bioreatores e tornando esses processos viáveis ao longo do tempo. Então, essas novas formas de uso do bioreator, que não são processos descontínuos tradicionais, eles acabaram evoluindo para a produção de outros metabólicos. Hoje, a indústria ela utiliza muito o processo descontínuo ainda, principalmente relacionado à indústria de alimentos, para a produção de bebidas ou produção de fermentados lácteos ou outros produtos fermentados, e para aqueles produtos com maior valor agregado são utilizados esses outros sistemas descontínuos ou semicontínuos ou contínuos, que permitem que nós conseguimos ter uma alta produção ao longo do tempo, reduzindo o custo de produção e tornando o produto viável economicamente. Então, hoje, nós temos sistemas de produção sistemas de produção contínuos que permitem que a gente possa produzir álcool combustível, por exemplo, por um longo período de tempo, sem ter a necessidade de parar uma fábrica que está produzindo biocombustível. Aqui nós temos um exemplo de uma usina de produção de álcool combustível, e aqui nós temos os tanques de fermentação, no qual nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto estágio de fermentação, sendo que aqui o sistema de fermentação, o processo de fermentação inicia, e ao final desses tanques, depois de determinado período, esse volume desse tanque é passado para o tanque 2, depois de um determinado tempo, o volume é passado para o tanque 3, o tanque 4, fazendo que o sistema seja uma produção contínua. Então, nós conseguimos separar as etapas hoje do processo de fermentação em diferentes tanques para que essa planta consiga produzir álcool combustível ao longo do ano, pelo menos enquanto tiver a matéria-prima, que é a cana-de-açúcar, para fazer o álcool combustível. E também percebam o tamanho dessa planta de produção de álcool combustível. Olha o tamanho do operador em relação ao tamanho dos tanques. E aí vamos comparar aqui com os sistemas que são utilizados para a produção de iogurte ou produção de cervejas. São sistemas muito menores, né? Então, os sistemas contínuos hoje permitem que a gente possa fazer a produção de produtos, por exemplo, o álcool combustível, em grandes volumes, em grandes quantidades, num preço que é relativamente barato se a gente for comparar, por exemplo, o custo do processo de fermentação num sistema descontínuo. Então, esses processos de fermentação então, vão depender de alguns parâmetros. Primeiro, o tipo de micro-organismo, né? Então, as condições que o micro-organismo exige para o seu crescimento, principalmente relacionado à demanda de nutrientes, pH, a concentração de oxigênio que é necessário, se o micro-organismo vai fazer fermentação ou vai fazer uma respiração aeróbica. Então, dependendo da condição do micro-organismo, a operação do bioreator, o processo fermentativo vai ser diferente. As características do meio de cultivo também vai influenciar o crescimento, principalmente o momento de adição dos nutrientes ao longo do tempo, né, se é um sistema de adição contínua, se é um sistema de semicontínua ou é descontínuo.
a forma de condução do bioprocesso, a forma de controle do bioprocesso e também a recuperação do produto, né? Como é que as etapas de recuperação, as etapas de downstream, né? De operações pós-fermentativas. Então, o regime de alimentação do tanque de fermentação, como nós falamos, ele pode ser um processo descontínuo ou pode ser um processo contínuo. Tá? Então, a forma como nós vamos adicionar o meio de cultura dentro do tanque de fermentação, dentro do bioreator, ele pode ser um processo descontínuo ou contínuo. Nós podemos também ter o reaproveitamento dos micro-organismos ao final do processo de fermentação, no qual pode ocorrer a recirculação das células, isso quer dizer, eu posso reaproveitar as células do processo fermentativo, ou eu posso não aproveitar as células ao final do processo de fermentação. Então, pode ocorrer o reaproveitamento ou não das células ao final do processo. Os processos de alimentação descontínuos, eles podem ser simples ou alimentados. Então, os processos descontínuos podem ser simples ou um processo alimentado. E os processos contínuos, eles são continuamente vai sendo alimentado o tanque de fermentação com um caldo, com um meio nutritivo, para que ocorra o crescimento dos micro-organismos. Então, os tipos de processos de fermentação, eles podem ser, então, descontínuos, então, resumindo essa nossa discussão aqui, ou contínuo. Né? Então, o sistema descontínuo pode ser um sistema chamado tradicional ou simples, também é chamado de batelada. No qual pode haver inocular apenas uma vez o tanque, ocorrer o processo de fermentação e depois ocorrer o descarte. Então, pode ter com um inóculo por tanque ou ocorrer a recirculação das células. Então, no processo descontínuo tradicional, pode ou não haver a recirculação das células. No sistema descontínuo alimentado, pode ocorrer ou não a recirculação das células. Então, pode ocorrer as duas situações. No sistema contínuo, ele pode ser executado em um reator ou em vários reatores. E existe também um sistema bem específico que é chamado de semi-contínuo, no qual pode ter a recirculação das células ou não ter a recirculação das células. Então, vamos ver agora cada uma dessas etapas e eu vou explicando elas com mais detalhes para vocês. Tá? Então, vamos começar com o sistema tradicional, né, o sistema simples ou embatelado. Esse sistema simples ou embatelada, ele é o sistema que é o mais utilizado para a indústria de alimentos e várias outras indústrias menores. Então, esse sistema tradicional, ele é acho que praticamente 90% dos processos que são utilizados na indústria utilizam o sistema tradicional, o sistema simples. Quais são as suas características? Os nutrientes são adicionados no início do processo de fermentação, junto ou próximo do momento de inoculação. Então, à medida que é adicionado o mosto ou o substrato para que vai ocorrer a fermentação, ocorre a inoculação do tanque de fermentação. Outra característica também é que esse sistema ele vai seguir a curva padrão de crescimento microbiano. Isso a gente lembra das aulas de microbiologia geral, no qual a curva padrão de crescimento, nós temos uma fase lag, uma fase log, ou de crescimento exponencial, uma fase estacionária e uma fase de morte. Tá? Então, dentro desse sistema tradicional, a forma como os micro-organismos vão crescer ali dentro vai seguir exatamente esse sistema, a forma da curva de crescimento padrão. E com o fim do processo de fermentação, vai ser feito o esgotamento do tanque de fermentação, né? E com isso, esse processo ele vai parar com
o esgotamento dos nutrientes do tanque, né? Então, ao final, a parada da fermentação vai ocorrer quando acabar os nutrientes do tanque ou tiver algum metabólito em excesso que acaba se tornando tóxico para o crescimento do micro-organismo. Por exemplo, para a produção de vinho ou hidromel, o final do processo de fermentação, a gente vai observar quando a levedura consumir todos os açúcares presentes no vinho. E a gente vai acompanhar isso pela densidade do vinho. Então, ao final do processo de fermentação, as leveduras vão consumir todos os açúcares presentes no mosto e, com isso, vai formar álcool. E muitas vezes o álcool vai acabar se tornando tóxico para a levedura, fazendo com que ela não cresça mais. Então, isso vai encerrar o processo de fermentação. E após o final desse processo de fermentação, é feito então o esvaziamento do tanque e realizadas as operações pós-fermentativas. Qual é a vantagem desse sistema? Principalmente a facilidade de operação. Nós temos um tanque no qual nós vamos adicionar o mosto para ser fermentado, vai ocorrer o processo de fermentação e posteriormente esse mosto vai ser descartado. Como nós temos um único tanque, nós podemos melhorar as condições de asepsia. Então, nós podemos, dependendo do volume do tanque, nós podemos esterilizar o tanque utilizando um bioreator de bancada, que nós podemos esterilizar o sistema no autoclave, ou nós podemos utilizar sistemas de esterilização dos tanques, utilizando água quente, utilizando soluções de metabisulfito ou outras substâncias que vão promover essa asepsia no tanque de fermentação. E além disso, nós vamos reduzir os riscos de mutação das células, porque diminui o número de gerações que vão estar dentro dessas células, fazendo com que pequenas alterações que vão ocorrendo dentro de cada uma das gerações, essas mutações acabam não interferindo muito no crescimento da população, que é algo que pode ocorrer em sistemas contínuos, no qual essas células vão ficar por um período muito longo e, com isso, provocar mutações das células. Quais são as desvantagens do sistema embatelado? Nós temos a dificuldade de manipulação, né, do metabólito celular ou do produto, né, porque nós precisamos ter uma operação para separar, primeiro, as células dos micro-organismos, né, do mosto. Então, nós precisamos fazer esse processo de separação. E também, dependendo do produto que nós queremos, nós vamos ter que purificar esse produto fermentado, né? Então, isso já dificulta um pouco o processo. Pode existir tempos ociosos dentro do tanque de fermentação, né? Então, esses tempos ociosos podem gerar custos, aumento de custo dentro desses processos, né? Então, o uso geralmente são de produtos com valor agregado um pouco maior. E com relação aos usos, né, é muito utilizado em laboratórios para ensaios, né, para experimentos, para testar micro-organismos, para testar diferentes condições de cultivo, diferentes meios de cultura, mas também ele é muito utilizado na indústria de alimentos, principalmente para a produção de bebidas e outros produtos fermentados, né, como iogurte, cervejas, vinhos, hidromel, entre outros, né. Então, esse processo tradicional é o processo mais utilizado dentro da indústria de alimentos. O que caracteriza, então, o processo? Vamos dar uma olhada nessas imagens. Aqui nós temos a representação, então, de um tanquezinho de fermentação, de um bioreator, tá? E aqui ele é um bioreator agitado mecanicamente, né? Então, é um bioreator em meio aquoso agitado mecanicamente, como a gente viu na nossa videoaula anterior. E aqui, essa linha preta com a letra F nos mostra o fluxo, ou seja, a entrada e também a saída, tá? Então, o F é o fluxo, a vazão de entrada e a vazão de saída, o fluxo de entrada e o fluxo de saída, tá? O S nos representa o substrato, ou seja, o substrato que está no meio de cultura, tá? Então, são os nutrientes que estão presentes no substrato. O X representa o número de células
Então, o número de células de micro-organismos que vai ser inoculado nesse tanque de fermentação, tá? Então, vamos entendendo esses símbolos, vamos entender, então, o que é um processo embatelado, um processo tradicional. O que caracteriza ele? Bom, caracteriza que no início do processo de fermentação, o tanque vai estar vazio ou pode estar com uma pequena quantidade aqui de meio, né? Ele vai ser alimentado, ou seja, vai correr um período de carga, tá? No qual vai ter uma entrada de substrato e de células, vai ser feita a inoculação do mosto e também a adição do mosto, do substrato no tanque de fermentação. Vai ocorrer o enchimento do tanque até o volume adequado para que ocorra o processo de fermentação. Ocorre o processo de fermentação e ao final do processo de fermentação vai ter um processo de descarga, no qual todo o volume vai ser retirado do tanque de fermentação, tendo as quantidades de substrato alteradas. Nós temos o substrato inicial e o substrato final, o número de células inicial e o número de células final, e nós temos aqui o P, que é a formação do produto, tá? Então, aqui que nós temos a transformação do substrato em produto, tá? E o aumento do número de células. Quais são os problemas desse processo de fermentação embatelada? Como a gente falou, o principal problema são períodos mortos, períodos ociosos, porque vão ocorrer períodos de tempo entre o fim de um processo de fermentação e o início de um novo processo de fermentação, que esse tanque vai ter que ser limpo, vai ter que ser esterilizado, vai ter que ser feito algum reparo, alguma coisa assim, e isso gera períodos ociosos ao longo do ano. Então, isso faz com que dentro desses períodos o produto de interesse não seja produzido. Então, se nós temos um sistema para a produção de iogurte, isso não é um problema tão grande, porque é um produto que tem um valor agregado maior. Mas se nós estamos pensando em álcool combustível ou álcool etanol, que é utilizado para fazer a sanitização das mãos, o álcool 70, como tem uma grande demanda por esse produto, nós não podemos ter períodos de ociosos, nós não podemos fazer um processo de fermentação, esvaziar o tanque, fazer outro processo de fermentação e esvaziar o tanque. Então, nós não podemos manter esses períodos ociosos. Qual é a curva característica, então, desse processo de fermentação? Aqui nós temos um gráfico que mostra o volume ao longo do tempo. E o que caracteriza? Que nós temos um período de carga, vai chegar a um volume adequado para o processo de fermentação, vai ocorrer o processo de fermentação e vai ter a descarga, ou seja, a retirada do meio que com o substrato consumido e com o produto formado e as células que cresceram. E como é que é a curva desses parâmetros característica de um processo de fermentação embatelada? Aqui nós temos um gráfico ao longo do tempo também, então aqui nós temos o tempo, e a gente vai observar que ao longo do tempo, esse processo de fermentação, durante o processo de fermentação embatelada, vai ocorrer o consumo do substrato, ou seja, os nutrientes que estão no mosto, no meio de cultura, eles vão ser utilizados pelo micro-organismo para quê? Para formar o produto e também formar célula. Porque nós temos que entender que durante esse processo de fermentação, vai ocorrer o consumo desses nutrientes pelos micro-organismos. Esses micro-organismos vão utilizar esses nutrientes como substrato para formar biomassa, ou seja, para que ocorra a divisão celular, e parte desse substrato vai ser utilizada também para formar o produto. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar o exemplo da produção de vinho, tá? Durante o processo de fermentação de vinho, as leveduras vão estar consumindo os açúcares presentes no vinho. Essas leveduras elas vão utilizar parte desse açúcar, que é o substrato, para
produção do etanol, mas também parte do substrato vai ser utilizada para a formação do produto. Então, por isso que existe essa curva característica, que ao longo do processo de fermentação, do bioprocesso, o substrato vai ser consumido, podendo ser consumido total ou parcialmente, e vai ocorrer o acúmulo do produto, o acúmulo ao longo do tempo do produto, e também o aumento no número de células. Tá? Então, isso é uma curva característica do processo de cultivo tradicional simples. Bom, a gente viu que esse processo de descontínuo tradicional ele pode ser feito com um inóculo por tanque, ou seja, sem recirculação de células, ou pode ocorrer a recirculação de células. Tá? Quando a gente trabalha com um inóculo por tanque, a todo momento que nós formos inocular e preencher o tanque com o meio a ser transformado, nós vamos fazer a inoculação desse tanque com um micro-organismo. E esse micro-organismo então vai crescer ao longo do tempo e ao final vai ser feita, ao final do processo de fermentação, né, vai ser feita a descarga do volume total do tanque. Então, e posteriormente as células das leveduras, dos micro-organismos, vão ser separadas do meio de cultivo. Então, o meio de cultura com o produto vai para um lado da linha de produção e as células vão ter um outro destino. Tá? Mas, em alguns sistemas de fermentação, pode ser feita o reaproveitamento dessas células. Esse processo de reaproveitamento é muito utilizado na indústria de produção de cerveja, no qual, por uma, duas, três gerações, ou seja, por dois períodos de fermentação, essa levedura ela pode ser reaproveitada. Isso é chamado de lama, o reaproveitamento da lama do processo de fermentação, processo de fabricação de cerveja. Então, nesse processo no qual nós vamos recircular, reutilizar as células, nós vamos iniciar o processo com um volume inicial de caldo fermentado, tá? Que vai ter um determinado número de células. Nós vamos adicionar a esse caldo, a esse meio fermentado, o substrato. Vai ocorrer o processo de fermentação e ao final do processo de fermentação vai ser retirado uma parte do produto fermentado e vai se manter um pequeno volume contendo as células e essas células vão ser reutilizadas para um novo processo de fermentação. Então, o sistema com recirculação de células vai reutilizar as células do processo de fermentação anterior. Tá? Quais são os problemas desse sistema? Em comparação ao sistema sem recirculação, aumenta-se o risco de contaminação, então tem que se ter muito mais controle dos processos de biossegurança para o manejo do bioreator, e também gera-se um maior risco de mutação de células e essas células, então, produzirem metabólitos que não sejam interessantes para aquele produto que nós estamos fermentando. Tá? Então, esse sistema ele é utilizado para a produção de cerveja, mas também ele é muito utilizado para a produção de álcool, principalmente para a produção de cachaça, produção de álcool combustível, produção de álcool para uso doméstico, né, ou para fazer álcool 70. Então, essas indústrias no qual tu pode ter um menor controle, porque o álcool produzido vai ser destilado posteriormente, vai passar por um processo de destilação, então não se necessita de um grande controle de qualidade. Já para a produção de cerveja, produção de vinho, é necessário adotar práticas, né, de maior controle, principalmente com boas práticas de fabricação, para que se reduza os riscos de contaminação durante o processo de produção de cerveja ou produção de vinho ou qualquer outra bebida. Com relação ao sistema descontínuo alimentado, que ele é uma variação do sistema contínuo, os nutrientes são adicionados ao longo do processo de fermentação. Então, ele é diferente do sistema tradicional simples, que o
sistema descontínuo, né, que é o tradicional simples, que nós vamos adicionar os nutrientes todos ao início do processo de fermentação. No sistema descontínuo, os nutrientes são adicionados ao longo do processo de fermentação. E isso se observa e se resulta numa variação dos produtos que são formados ao longo do processo. E também nós vamos ter um maior volume de fermentação em razão dessa adição. Quais são as vantagens desse sistema? A gente consegue controlar os metabólitos que são produzidos, porque nós vamos ir adicionando os nutrientes conforme as células vão crescendo, e também isso permite que a gente consiga ter um maior número de células ao final do processo de fermentação. Com isso, já que nós vamos ter um maior número de células, aumenta o número de células, aumenta o risco de contaminação, porque nós vamos ter que adicionar o nutriente ao longo do tempo, não coloca todos os nutrientes no início do processo de fermentação. Gera-se risco de mutação em razão do maior número de células, então isso pode ser um risco, e também pode ocorrer degeneração celular, né, porque nós vamos estar por um maior período de tempo reutilizando aqueles micro-organismos. Então pode ter uma maior produção de off-flavors ou alguma coisa assim, dependendo do produto que é produzido. Geralmente esses métodos eles são utilizados quando a gente quer ter uma maior produção de células, né? Então esses métodos descontínuos alimentados eles são muito comuns serem utilizados para a produção de leveduras, principalmente produção de leveduras para uso na indústria de bebidas. Então esses sistemas de descontínuos eles são muito utilizados para isso, porque eles permitem fazer reprimir o efeito Crabtree. O que é o efeito Crabtree? É produzir álcool mesmo numa condição aeróbica no início do processo de fermentação, em razão de uma alta concentração de açúcar. Isso faz com que o micro-organismo ele transforme parte da glicose em glicerol. Se a gente reprime esse processo, o micro-organismo ele vai utilizar uma maior quantidade de açúcares para a produção de biomassa e produção de um outro metabólito no final do processo de respiração, fermentação. Então, quando a gente quer ter o maior número de células, a gente vai utilizar esse sistema descontínuo alimentados para que nós conseguimos controlar o crescimento do micro-organismo. Então, se nós formos comparar o sistema de reaproveitamento o sistema descontínuo alimentado, nesse sistema, ao longo do tempo, nós vamos ter períodos que nós vamos adicionar substrato dentro do meio. Então, nós vamos ter o tanque, no qual vai ser adicionado, vai ter um momento de carga, no qual nós vamos adicionar uma quantidade de nutrientes, nós vamos inocular os micro-organismos, só que nós vamos ter períodos de tempo no qual vão ser adicionados nutrientes, com o objetivo de controlar o metabolismo do micro-organismo e aumentar o número de células. E ao final do processo de fermentação, então tem a descarga do caldo fermentado, né? E aí é dado o destino adequado dependendo do tipo de produto. Esse sistema ele pode ser sem reaproveitamento de células ou com reaproveitamento de células. Da mesma forma que no sistema descontínuo, esse reaproveitamento de células vai se dar pelo reaproveitamento de uma pequena quantidade de caldo ao final do processo de fermentação, contendo células, que essas células depois vão ser utilizadas para que ocorra o início de um processo de fermentação seguinte. Então, assim a gente consegue reaproveitar as células. Então, se a gente for comparar os parâmetros de fermentação do sistema descontínuo com o sistema descontínuo alimentado, a gente percebe que no sistema descontínuo o volume é constante ao longo do tempo de fermentação, então nós não teremos variação do volume, ao contrário do sistema descontínuo, no qual existe uma variação, um aumento do volume do tanque ao longo do tempo.
nós percebemos que vai ter, no sistema descontínuo, haverá um consumo constante de substrato e vai ocorrer uma produção de células até um determinado ponto e a produção do produto. Já no sistema descontínuo alimentado, nós vamos ter um período de tempo que nós vamos adicionar nutrientes. Então, nesse período de tempo aqui, nós estamos adicionando nutrientes. Isso faz com que ocorra um aumento na produção dos produtos e um aumento na biomassa. Porque nós estamos adicionando mais nutrientes ao tanque e isso faz com que esses nutrientes façam que as células de leveduras consigam formar mais produto e consigam se dividir mais ao longo do tempo, formar mais biomassa. Um outro sistema que ele é um intermediário entre o sistema contínuo e o sistema descontínuo é um processo que ele é muito utilizado para a produção de vinagre. Existe um sistema que é chamado de processo Orleans para a produção de vinagre. Ele é uma variação do sistema descontínuo alimentado. Nesse processo, nós temos aqui o substrato, né, que vai ser fermentado. É feito a inoculação do meio. Ocorre o processo de fermentação, então ocorre a transformação do substrato no produto a ser fermentado e uma pequena fração desse produto é retirada. E essa pequena fração, então, é utilizada, né, como produto, nós retiramos aqui, e aí completamos o volume que foi retirado com o substrato que é utilizado para fazer a fermentação. Vamos explicar com o vinagre que fica mais fácil de entender. Nesse processo, então, o tanque de fermentação é preenchido com vinho, né, que é um vinagre feito de vinho. Então, ele é preenchido com vinho. As bactérias acéticas, então, vão transformar esse vinho em vinagre. Ao final do processo de fermentação, parte do volume é retirado, em torno de 10% a 20% do volume é retirado, e o volume que foi retirado é completado com um novo vinho. E aí é guardado mais um período de fermentação, e aí se retira mais um pouco do vinho, do vinagre, completa-se com vinho, espera-se mais um tempo para que ocorra a transformação desse vinho em ácido, do álcool em ácido acético, forma-se o vinagre, e aí isso continuamente é feito essa retirada. Dessa forma, nós temos um processo no qual nós temos a carga do tanque de fermentação, ocorre o processo de fermentação, retira-se um pequeno volume, completa-se o volume de novo, se faz o processo de fermentação, retira-se um volume, adiciona-se o volume, e assim continuamente a gente consegue fazer esse processo de fermentação. Né? Por isso que é chamado de semi-contínuo, porque existem esses períodos de carga e descarga. Né? Quais são as vantagens? Tá? A gente consegue operar um tanque de fermentação por um longo período de tempo. Então, esses processos de produção de vinagre do sistema Orleans, eles ocorrem por vários e vários anos. Tu pode utilizar o mesmo tanque de fermentação por muito e muito tempo. Enquanto aquele vinagre estiver bom para o consumo, né, tiver com características interessantes, continuamente ele é retroalimentado, né, com mais vinho. Como a gente viu antes, existem riscos de mutação, então esses sistemas contínuos, quanto maior o período de tempo de fermentação, maior o risco de mutação, por ter um maior número de gerações. Existe um maior risco de contaminação, porque a gente vai estar sempre retirando uma alíquota e adicionando uma nova quantidade de substrato ao meio, então ocorre risco de contaminação, e também de degeneração celular, por ser conduzido também esse processo ao longo do tempo e está sempre reutilizando essas células. Né? E o principal uso desse processo é para a produção de vinagre pelo método Orleans.
Então aqui nós temos uma representação de um tanquezinho. Então não adicionei nenhuma figura do tanque. Mas nós temos uma representação do tanque, que é uma barrica, né? Uma pequena barrica, no qual nós temos aqui uma abertura que ela é utilizada para que tenha entrada de ar e troca de ar ali dentro. Aqui nós temos uma tubulação, um tubo de vidro geralmente é utilizado, mas pode ser um tubo de metal, de aço inox, né, no qual ele vai ser utilizado para adicionar o vinho. Aqui nós temos um funil, né, no qual nós vamos colocar o vinho aqui, e aqui nós temos abaixo uma torneira, no qual nós vamos retirar uma quantidade de vinagre. Então, nós vamos sempre retirar em torno de 10%, até 20% do volume e substituir esse volume por vinho, né, para que ele seja transformado em vinagre ao longo do tempo. Tá? E o processo contínuo, ele é um processo no qual continuamente o tanque de fermentação ele é alimentado. O volume do tanque, então, ele não é alterado, porque à medida que vai sendo retirado o produto de fermentação, é adicionado um novo nutriente. Então, esse sistema continuamente vai estar entrando e saindo o produto fermentado. Ele pode ser a grande vantagem dele, que dentro desse sistema, os micro-organismos eles vão ficar sempre na fase estacionária. Então, vai ter um curto período de tempo que os micro-organismos vão entrar numa fase lag, né, fase de crescimento log, e vão ficar na fase estacionária por muito tempo. Por quê? Porque à medida que vai entrando no meio de cultura, vai entrando nutrientes, vai saindo nutrientes e os micro-organismos não vão ter nenhum fator limitante para o seu crescimento. Então, eles sempre vão manter um número estável de células. Isso faz com que nós tenhamos uma maior produtividade nesse processo. A gente consegue manter as células sempre nesse estágio de crescimento estacionário, né? Fazendo com que nós tenhamos uma maior uniformidade no processo de fermentação. Então, é mais fácil controlar o processo e o produto ser uniforme. Nós podemos adicionar outros sistemas de fermentação junto da linha e não tem tanta mão de obra assim. Desvantagens, né? Se a gente tem um custo de um sistema, uma planta de fermentação muito grande. Então, eu mostrei para vocês no início da aula um tanque de fermentação para a indústria de produção de álcool. Aqui um sistema contínuo para a produção de álcool. Imagina o custo que é essa planta de fermentação. O custo para implantar esse sistema é muito maior do que o custo de comprar um tanque de fermentação para fazer cerveja. Uma planta de fabricação de cerveja, o custo dela é muito menor do que uma planta para produção de álcool combustível. Mas existe uma grande possibilidade de mutação das células, como elas vão ficar por um período muito longo ali nesse processo de fermentação. Então, existe esse risco de contaminação, um alto risco de contaminação, dificuldade de operação em estado estacionário, dependendo da situação, dependendo da condição de nutrientes, se tiver alguns problemas dentro do sistema, por exemplo, se faltar nutrientes num determinado momento do processo de fermentação, seja por um problema mecânico, seja por alguma coisa, esses micro-organismos eles vão sair dessa condição da fase estacionária. Né? Então, se não tiver problemas de manutenção, de estrutura, problemas mecânicos, pode ter muita influência no processo de fermentação. Então, o sistema ele vai influenciar muito na manutenção da homogeneidade do produto. Tá? E esse sistema, então, ele é muito, muito utilizado para a produção de álcool, principalmente álcool combustível, para a produção, tratamento de resíduos,
e para a produção de enzimas e antibióticos, né, que são demandados em grandes quantidades. Então, esses sistemas são muito utilizados. Então, o sistema contínuo, ele pode ter um único estágio, né, com ou sem recirculação de células. Isso significa que ele pode ser conduzido num único tanque de fermentação, ou ele pode ser conduzido em múltiplos estágios, né, contendo uma única alimentação, com recirculação de célula ou sem recirculação de célula. Ele pode ser conduzido em vários estágios, com uma única alimentação ou com várias alimentações durante o período, podendo ou não ocorrer recirculação de células. Então vamos dar uma olhada nesse sistema contínuo, como funciona. Tá? Nesse sistema contínuo aqui nós temos no início do processo de fermentação o tanque, né, no qual vai ser adicionado o meio de cultura, né, com as células, e esse volume vai chegar até o volume de trabalho do tanque de fermentação, e ao longo do processo de fermentação, esse volume vai ser mantido contínuo, então não tem variação do volume, tá? O volume é igual. E à medida que vai ocorrendo o processo de fermentação, é adicionado nutrientes no tanque e na mesma proporção, no mesmo fluxo de entrada, é retirado os produtos da fermentação. Então, à medida que entra nutrientes no tanque, é retirado do tanque os produtos da fermentação. Então, continuamente ele está entrando nutrientes, caldo, meio de cultura, e continuamente está sendo retirado os produtos metabólicos que foram produzidos durante a fermentação. Esse sistema aqui é sem recirculação de células, né? Então, esse aqui nós não vamos reaproveitar as células vão ficar aqui e vão ficar fermentando ao longo do tempo. Existem outros sistemas no qual podem ser reutilizadas as células, no qual existe uma entrada de substrato, né, no tanque, mantém-se ao longo do processo de fermentação o tanque com um volume de trabalho, e quando é retirado o produto do fermentado, é feita uma separação das células. Então, geralmente é um processo de centrifugação que parte das células elas vão ser separadas desse produto, do meio transformado, e essa fração das células vai ser utilizada para inocular aqui o meio de cultura no tanque. Então, as células acabam circulando, né? Elas acabam tendo sempre um reaproveitamento dessas células. Esse sistema ele pode ser com múltiplos estágios, né, no qual nós vamos adicionar o meio de cultura e ter diferentes tanques de fermentação. Aqui nós temos 3 tanques de fermentação. Isso faz com que nós tenhamos um maior volume no processo de fermentação. Mas, continuamente, o nutriente está sendo adicionado, ocorre o processo de fermentação, a retirada, ocorre um fluxo, né? Entrada aqui e uma saída aqui. Então, vai ter a passagem desse meio para um outro tanque, vai continuar o processo de fermentação, passa para cá, e aí ele vai para um novo tanque até a saída do produto. Então, aqui nós vamos ter diferentes momentos que vão estar as células crescendo e vai ter o produto transformado em diferentes consumos de nutrientes, em a produção do metabólito. Então, isso vai ocorrer em diferentes estágios. E esse sistema ele pode ser com recirculação da célula ou não. Então, aqui nós temos que ao final do produto, a célula então é reaproveitada e reinoculada no tanque de fermentação. E aqui no sistema sem recirculação de células não tem esse aproveitamento das células do tanque de fermentação. Pode existir também sistemas com vários estágios de alimentação, então tu ter múltiplos estágios. Aqui nós temos 3 estágios, como a imagem anterior, no processo de fermentação, e cada um deles ter
uma nova alimentação de meio de cultura. Então, aqui nós temos uma alimentação inicial, nós temos aqui uma alimentação no estágio 2 e uma alimentação no estágio 3. Também pode ocorrer esse processo. E esse processo também pode ter ou não a recirculação das células, né? Então, pode ter o reaproveitamento das células aqui ou não ter o reaproveitamento das células. Bom, então, como a gente falou no início da aula, esses vários processos contínuos, semicontínuos, os processos, principalmente os processos descontínuos alimentados, semicontínuos e contínuos, eles são mais usados para indústrias, a indústria química, a indústria da produção de antibióticos e a indústria de produção de produção de álcool combustível, por exemplo. Então, esses protocolos, eles são muito específicos. E, na nossa disciplina, como a maioria dos tanques de fermentação, eles vão trabalhar com processos descontínuos, ou sistemas em batelada, a partir desse momento na disciplina, nós vamos focar mais a discussão em produção de cerveja, produção de cidra, hidromel. Então, a nossa discussão vai se dar em cima desses tanques descontínuos. Tá? Então, nós não vamos trabalhar com os outros processos, nós não vamos discutir os outros processos. Os processos que nós vamos falar agora, que nós vamos trabalhar agora, eles vão se dar com os tanques de fermentação utilizados para a produção de iogurte, produção de cerveja e produção de hidromel. Então, são esses os exemplos que nós vamos trabalhar na nossa disciplina. E algumas variáveis que eu quero que vocês guardem também na nossa disciplina são os parâmetros de V. Nós vamos continuar falando, repetindo esses parâmetros, que o V representa o volume, né, do tanque, o X a concentração de células, o S a concentração de substrato e o F é a vazão, né, o fluxo, a vazão do que vai ocorrer o processo. Então, eu quero que vocês lembrem também desses parâmetros, porque a gente vai falar mais um pouco ao longo da disciplina. Tá bom, pessoal? Então, ao final desse vídeo, a gente conclui então o terceiro módulo da disciplina de tecnologia de fermentações e nessa aula a gente discutiu tanto os diferentes tipos de bioreatores e também os processos de fermentação. Caso vocês tenham dúvida, enviem mensagem pelo WhatsApp, perguntem, tá? E eu vou deixar disponível para vocês uma lista de atividades e também um capítulo de um livro que trata tanto dos tipos de bioreatores quanto dos bioprocessos para que vocês utilizem para fazer as atividades, tá bom? Então, até o próximo módulo. Abraço!